Se houver uma mãe que se refira às questões relacionadas com o seu filho da fenda labiopalatina como genética ou como congênita, essas duas coisas podem estar ligadas, mas não são a mesma coisa. Não, não são. Congénito é que se manifesta ao nascimento, só diz isso. Ponto. Exclusivamente isso. Exclusivamente. Ou seja, vou dar o exemplo do etanol, que é uma causa de fendalábia palatina. O etanol causa uma malformação congénita, que é a fendalábia palatina, por causa do consumo do etanol, sobretudo durante o primeiro trimestre. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfur e eu sou médico dentista. Hoje, tenho a satisfação de conversar com o meu amigo Miguel Leão. Olá, Miguel. Olá, Rony. Viva. Miguel Leão é médico geneticista e neuropediatra. Nós tratamos fenda labiopalatina há muitos anos numa equipe multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. E o episódio de hoje é, naturalmente, genética e fenda lábio-alvéolo-palatina. Vamos ver como é que está o estado da arte. Miguel, qual é a definição que nós poderíamos dar para as pessoas entenderem a questão, o que é a genética, o que a genética faz pelos pacientes ou pelas pessoas? Ora bem, eu diria que a genética tem aqui duas componentes, que é uma componente diagnóstica, uma componente preventiva e uma componente terapêutica que infelizmente ainda não se aplica às fendas labiopalatinas e à maioria das doenças genéticas. Do ponto de vista diagnóstico, o que é que a genética pode esclarecer? Pode esclarecer numa percentagem muito significativa de casos se a fenda labiopalatina está relacionada com uma alteração da estrutura do nosso código genético, o ADN, isto do ponto de vista, e quando eu falo aqui do código genético, falo de uma forma mais ou menos abrangente, depois podemos desenvolver as subdivisões do que eu quero dizer com o código genético. E depois do diagnóstico genético estabelecido, no casos em que é possível, tem, obviamente, uma componente preventiva no que respeita ao planeamento, por exemplo, de uma nova gravidez de um casal que teve um ou mais filhos com fenda labiopalatina. E eu diria que tem uma terceira componente que está relacionada com o diagnóstico e que eu vou fazer a pergunta como se fosse um doente. Perguntas são, melhor dizendo, porque é que foi a mim que aconteceu? Uhum. E depois, o diagnóstico, estabelecer um diagnóstico, dar um nome à situação clínica em causa, isto é verdade para as fendas labiopalatinas e para a enorme maioria das doenças genéticas, para as famílias, isto gera um sentimento de alívio depois de ter um nome de um síndrome, quando possível. Portanto, eu diria que tem também esta componente psicológica de tornar mais perceptível aquilo que as famílias pretendem, quer dizer, um nome para a doença. Isto é verdade para as fendas labiopalatinas, é verdade para todas as doenças genéticas em geral. Ô Miguel, o código genético, para as pessoas entenderem, quando a gente fala do ADN, ou como algumas pessoas dizem com a sigla em inglês, o DNA, que são exatamente a mesma Alguma coisa, coisa? esse código genético, para que as pessoas entendam, nós poderíamos fazer uma comparação metafórica com um livro de instruções daquelas de montar as mobílias, não é?
Portanto, é como é que aquilo traz o código de como é que vai ser montadas as peças do nosso puzzle. É verdade, é verdade. Hum, é um puzzle complicadíssimo, mas é um Exatamente. puzzle complicadíssimo porque nós ainda não sabemos, para que é que serve, mais de metade do ADN. Está lá, mas nós não sabemos qual é a função. Nós já sabemos quais são os genes, ou seja, aquela parte do ADN que vai determinar as partes do puzzle. Uhum. E já sabemos quais são esses genes todos. Aquilo que nós chamamos as sequências codificantes, mas Certo. mesmo dentro deste grupo, há o número médio deve andar à volta de 200 por ano nos últimos anos. Há cerca de 200 genes que se conhece que estão associados a uma determinada doença. Isto vai acontecendo, porque ainda há uma parte desses genes codificantes que teoricamente dizem como é que a mobília devia ser montada, mas que Uhum. ainda nós não sabemos o que é que eles fazem. No caso da mobília palato, Uhum. no caso da mobília palato, o puzzle ainda é mais complicado, porque, na maioria dos casos, cerca de 70%, nós não temos um mecanismo genético conhecido. E é aquilo que se chama, na maioria dos casos, das fendas labopalatinas, isto é mais verdade para. Eu vou já separar aqui: uma coisa é a fenda palatina mais lábio leporino, outra coisa é a fenda palatina isolada. Bom, mas Uhum. grosso modo, nós, cerca de 70% dos casos de fendas labiopalatinas, eu estou a englobar aqui os dois grupos, em 70% dos casos nós não conseguimos determinar uma causa genética específica, porque é o que nós chamamos um exemplo de hereditariedade multifatorial, ou seja, para o aparecimento da fenda labopalatina contribuem, e isso também é uma das questões, fatores genéticos, mas também fatores ambientais. E nem uns nem outros, para essa maioria dos casos, os tais 70% que eu disse, nem para uns nem para outros, nós sabemos exatamente quais são. Perfeitamente. Miguel, esses fatores ambientais, às vezes os médicos chamam de epigenéticos e os pais perdem-se. Será essa a nomenclatura que os pais poderão tropeçar às vezes? Não tem, não devem tropeçar, porque no âmbito clínico discutir a epigenética e metilação, eu diria que do ponto de vista médico é uma perda de tempo para a maioria dos doentes, Claro, porque os doentes querem saber qual vai ser o que eu disse, qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, qual é o risco de me acontecer outra vez, exatamente. e portanto, isso, do ponto de vista, acho sinceramente irrelevante. Sim. E eu vou usar agora um que é relevante do ponto de vista clínico, que Uhum. são os agentes teratogénicos. Isso. Aí sim. O que é um agente teratogénico? É um determinado agente ambiental, pode ser um medicamento, Faz parte dos ambientais, não é? aspectos ambientais, é um fator ambiental, que pode ser a temperatura elevada, pode ser a luz solar, na maioria dos casos são medicamentos, que provocam malformações nos embriões Embriões. e nos fetos. E esse termo é importante, dos agentes teratogénicos. Portanto, esses há uma relação clara, ou digamos assim, para alguns, uma relação mais ou menos clara, entre a exposição durante a gravidez a esse tipo de agentes e o aparecimento de malformações, algumas delas exatamente fendas labiopalatinas. Eu aproveitava já, se achares bem, para dizer 4 ou 5 que são relevantes. Uhum. Ok. E que, eh, eh, em relação a isto dos agentes teratogénicos, para as pessoas perceberem, nós podemos dizer agentes que são
seguramente ou quase seguramente teratogénicos, há alguns que são provavelmente teratogénicos e há outros que são possivelmente teratogénicos. Pronto. E isto depois também implica uma espécie de diagnóstico de exclusão. Mas eu vou dizer 5 que são claramente teratogénicos. Ok. É o etanol, consumo de álcool durante a gravidez. Ou são os medicamentos, os derivados do ácido retinóico, que são medicamentos usados para o tratamento do acne. Uhum. É um antiepilético que é vulgarmente utilizado, que é um excelente antiepilético, mas não tem culpa de ser teratogénico, como é evidente, mas que é o valproato de sódio. É o tabagismo ativo e um medicamento usado, por exemplo, em algumas leucemias e de artrite reumatoide, que é o metrotrexato. Pronto. Mas, do ponto de vista da vida prática, isto obviamente, eles não têm todos a mesma relevância, mas claramente há 2 que têm uma relevância enorme, o etanol e o tabagismo, e o outro que tem uma relevância ainda grande, porque há muita gente a fazer antiepiléticos, há muitas grávidas eventualmente a fazer antiepiléticos, e o valproato de sódio, que é um excelente antiepilético, mas que durante a gravidez tem um risco muito significativo de malformações, umas que são as mais frequentes, que são as chamadas malformações do tubo neural, e as outras são também as fendas labopalatinas. Miguel, deixa eu aproveitar algumas deixas daquilo que tu falaste e nós sabemos que a mercê da evolução tecnológica e da evolução do conhecimento tem sido num ritmo aceleradíssimo, não é? Portanto, as coisas estão a evoluir muito rapidamente. A genética também deu um grande salto em termos de desenvolvimento do conhecimento e até onde é que a gente pode identificar problemas nos últimos tempos. Falaste em relação à questão da dificuldade de montar o puzzle do palato e associaste essa ideia em algumas situações com relação exatamente a esse livro de instruções ter tido alguma falha ou alguma alteração. Aquilo que eu te quero perguntar é o seguinte: no caso concreto das fendas isoladas do palato, das fendas palatinas, há Uhum. cerca de 20 anos, a nossa abordagem para as fendas isoladas do palato, em termos de prognóstico, é muito diferente da que nós temos hoje em dia para esse grupo de fendas, do ponto de vista, obviamente, genético? Mas não há assim tanto, para a maioria dos casos, vamos lá ver. Ou seja, do ponto de vista genético não é a mesma coisa. Tu estavas a perguntar de fenda palatina Fendas só. palatinas isoladas. Do ponto de vista genético não é a mesma coisa uma fenda palatina isolada ou um lábio leporino associado à fenda palatina. Uhum. Porque dentro da classificação genética deste grupo, destas anomalias craniofaciais, para as pessoas perceberem isto melhor, nós costumamos dividi-las nas chamadas sindrómicas e não sindrómicas. Uhum. A diferença é que as sindrómicas estão associadas a outras malformações, malformações cardíacas, malformações renais, malformações cerebrais, enfim, malformações dos dedos, enfim, uma série de malformações adicionais. As não sindrómicas, ou seja, a fenda palatina ou o lábio leporino, estão isolados. Não existe mais nenhuma malformação. E aí os dois grupos são diferentes. Ou seja, é mais provável que a fenda palatina seja sindrómica do que o lábio leporino com ou sem fenda palatina. Uhum. É mais provável, cerca de 50% das fendas palatinas são sindrómicas. Portanto, têm malformações associadas.
O que não significa, infelizmente, que para a grande maioria nós já tenhamos testes genéticos que permitam esclarecer qual é a causa. Agora, obviamente, a probabilidade de, com os testes genéticos existentes hoje, nós obtermos um diagnóstico que há 20 anos é impossível, isso é verdade. Mas continuamos, para a grande maioria dos casos, a não ser possível ter um diagnóstico preciso. O problema é que nós não sabemos. Eu vou dar um exemplo. Uma criança com um bebê com uma fenda palatina e com um atraso de desenvolvimento. Essa fenda palatina, do ponto de vista morfológico, é igual exatamente, e aqui o atraso de desenvolvimento já conta, para dizer que é sindrómica. Essa fenda palatina, do ponto de vista morfológico, é exatamente igual à outra. Portanto, e atraso de desenvolvimento em doenças genéticas são às centenas. Uhum. E, portanto, isso já temos. Há uma bateria de testes genéticos que nos pode esclarecer a causa, uma causa genética, mas que está longe dos 50%. Menos de metade. Quando nós O que não falamos... quer dizer que não se faça, porque a tecnologia mais recente, há dados que apontam para que consegue identificar uma causa genética em 10% dos casos. E como nós não sabemos quais são aqueles casos em que vamos ter um teste genético positivo, um teste genético negativo, eu acho que todos os casais que planeiam uma gravidez depois de um filho com uma fenda palatina ou árvore perino devem fazer uma coisa chamada sequenciação exómica completa. Traduzindo isto em miúdos, é ver tudo quanto está lá, é ver todo o livro de instruções. A ver se descobre alguma coisa. Perfeito. Mas eu diria com respostas, depois há outras que devem ser feitas previamente, mas esta, que será o fim de linha, dará cerca de respostas em 10%. Miguel, deixa-me fazer um parênteses agora aqui, para a gente retomar exatamente onde está agora e vamos continuar nessa linha do entendimento das doenças genéticas. Mas o que eu queria fazer um parênteses era para eu poder tirar uma dúvida que eu encontro, especialmente escrita em redes sociais, de pessoas que colocam essa situação de forma não objetiva. Elas não fazem essa pergunta, mas trocam sistematicamente esses dois termos. E quais são as duas? Se houver uma mãe que se refira às questões relacionadas com o seu filho, da fenda labiopalatina, como genética ou como congênita, essas duas coisas podem estar ligadas, mas não são a mesma coisa. Não são. Então, como é que tu explicarias para uma mãe Não, qual é a é simples. diferença entre congênito e genético? Congénito é que se manifesta ao nascimento, só diz isso. Ponto. Exclusivamente isso. Exclusivamente. Ou seja, vou dar um exemplo do etanol, que é uma causa de fenda labiopalatina. O etanol causa uma malformação congénita, que é a fenda labiopalatina por causa do consumo do etanol, sobretudo durante o primeiro trimestre. Mas é absolutamente não genético. Ou seja, não há ali nenhuma alteração genética. Isto depois é mais técnico, porque até se pode-se discutir porque é que há algumas mulheres que bebem durante a gravidez o etanol, os filhos têm malformações, outros não têm, mas não vamos entrar por aí. Pronto. Mas o etanol é causa de uma malformação congénita, que é a fenalabalpalatina, ou o valproato de sódio, ou o tabagismo. Isto não é genético. Agora, pode ser genético é quando há alteração do tal livro de instruções. Este é um bom exemplo. É o etanol, são os tais agentes que explicam a existência de malformações congénitas, mas que não têm nada a ver com a genética. Boa. Assim já fica mais esclarecido. Em medicina isto não há absolutos, mas do ponto de vista prático é este o raciocínio. Embora
isto depois há sempre por nós, não é? Por exemplo, uma criança com fenda, caso concreto, porque isto parece fácil, mas depois levanta muitas dúvidas do ponto de vista prático. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nasce uma criança em que comprovadamente a mãe teve consumo de álcool durante os primeiros 3 meses de gravidez. A criança nasce com fenda palatina e, por exemplo, com 6 dedos, mas não tem um atraso de desenvolvimento. E eu já poria em causa que a origem da fenda fosse o consumo do álcool. Porquê? Porque o consumo do álcool está naturalmente associado a atraso de desenvolvimento e não é causa de polidactilia, ou seja, dos 6 dedos. Portanto, isto depende do contexto clínico, mas isto é um exemplo prático relativamente àquilo que tu estavas a perguntar sobre o que é congénito e o que é genético. Depende da avaliação clínica, porque eu nesse caso já punha em dúvida que fosse o etanol e se calhar ia para uma investigação genética mais aprofundada. Um outro parêntese que eu me lembrei, que a conversa começou a rolar e eu não acabei por não trazer para cima da mesa, que também é importante, é a genética que as pessoas aprendem na escola, aquela genética mendeliana, né, das ervilhas e tal. Exatamente. Isso é a origem do raciocínio, mas o raciocínio hoje está muito diferente dessa genética mendeliana, não é? Está algo longe, mas continua a ser a base do raciocínio. Continua a ser. Isto continua a ser. Há evidente variáveis, é evidente, mas para muita base do raciocínio genético continua a aplicar-se. No caso das fendas labiopalatinas, quer dizer, o raciocínio chamado mendeliano continua muitas vezes certo. Agora, houve aqui, obviamente, eu diria que houve um salto qualitativo recente, nomeadamente até em termos de diagnóstico pré-natal, que foi a introdução da técnica, cujo nome em inglês, que chamam-se arrays da ACGH. Isso já veio alterar um bocadinho aquela lógica das doenças relacionadas com cromossoma A mais ou um cromossoma A menos, porque os arrays permitem ver pequenas quantidades de material genético a mais ou a menos, coisa que o cariótipo não permitia. Isso é um salto qualitativo, nomeadamente para efeitos de diagnóstico pré-natal, mas a história das ervilhinhas e da hereditariedade do Mendel continua absolutamente aplicável. Perfeito. Vamos voltar para o nosso ponto de onde nós estávamos. Então, nós estávamos a falar sobre, e já tinha citado, o fato de haver, naquilo que são chamadas as doenças genéticas, ou seja, alterações do código genético, do tal livro de instruções, nós temos as causas divididas em 2 grupos grandes, que seriam as não sindrômicas e as sindrômicas. Exatamente. Dentro dessas não sindrômicas, essa fenda labiopalatina seria a única, ou provavelmente uma das poucas, que não tem malformações, outras malformações associadas. As não sindrómicas. As não sindrômicas, sim. Sim, pois, é verdade. Mas há exceções. Uhum. Por exemplo, não é raro, no caso, por exemplo, das fendas labiopalatinas, não estou a falar da fenda palatina, estou a falar das de lábio leporino, com ou sem fenda palatina. Certo. Que, por exemplo, podem ter algumas malformações cerebrais. Isso propriamente não é considerado como sindrómico, mas eventualmente como uma associação. Mas, mais uma vez, o estudo genético poderá vir a esclarecer isso ou não, depende do tipo de malformação cerebral, por exemplo. No caso das fendas palatinas, é frequente haver outras malformações associadas, nomeadamente
cardiopatias congénitas, e que no fundo é uma associação, e que não tem uma explicação genética, pelo menos para agora, porque faz parte daquilo que é um defeito da linha média. Ou seja, naquela pessoa em concreto, a linha média, o desenvolvimento da linha média no embrião não é normal. E, portanto, as estruturas da linha média, coração e palato, outra zona da linha média onde isso pode acontecer é no pénis, é tudo linha média, em que há uma associação de anomalias da linha média, porque, digamos assim, a linha média é mais fraca. Eu vou dar um exemplo que não é brincadeira, é verdadeiro. Nós temos um exemplo de pessoas que não têm defeito nenhum, nem genético, nem nenhuma malformação, que são o melhor exemplo dessa fraqueza da linha média. O melhor exemplo da fraqueza da linha média são os gêmeos iguais. É um exemplo de fraqueza da linha média do ovo se ter dividido ao meio. Claro. É que dividiu-se mesmo. É exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista do significado biológico, é uma fraqueza da linha média que dá duas pessoas que não têm nenhuma doença. Às vezes não dá os gêmeos siameses, pronto, os gêmeos ficam... Exato. Mas é o mesmo princípio de, no caso concreto das fendas palatinas, por exemplo, as cardiopatias congénitas são relativamente frequentes, como associadas, e aí já não podemos classificá-las como exatamente sindrómicas. Mas eu repito, hoje, com o atual estado da arte, o melhor é poder considerar como sindrómica, e depois lá estou a falar da tal sequenciação exómica completa, ou outros testes, eu estou a falar do fim de linha, o melhor é considerá-las como sindrómicas, porque não é efetivamente uma fenda palatina ou um lábio purino absolutamente isolado. Perfeitamente. A genética ainda... há uma coisa que eu acho que as pessoas entendem. Os testes genéticos, os programas informáticos, os computadores, isso que é tudo baseado na tecnologia genética hoje, e que tem enormes vantagens e dá muitos esclarecimentos, tem um enorme nível de subjetividade, porque estamos a falar de programas bioinformáticos. Uma cardiopatia congénita numa criança não é uma subjetividade. Existe. E, portanto, olhar para os doentes ainda parece-me que ainda é uma coisa saudável. Primeiro olhar para os doentes e depois fazer os testes genéticos. Dois aspectos que ficaram dessa tua explicação anterior que eu gostaria de trazer outra vez para cima da mesa. A primeira delas é nós percebermos aqui que o exemplo da fraqueza da linha média que origina os gêmeos, essa fraqueza acontece no primeiro elemento, no primeiro ovo. Depois, quando se divide a primeira vez e que vai formar dois indivíduos, esses indivíduos não carregam essa fragilidade da linha média individualmente. Não. Eu dei como um exemplo... Ela só existiu no primeiro elemento. Exatamente. Eu dei como um exemplo de fragilidade da linha média que não causa problema nenhum. E não traz nada. Exatamente. Perfeito. Exatamente. A outra questão que eu queria também trazer para cima da mesa é quando nós estávamos a falar sobre essa questão das malformações sindrômicas ou associadas, nós falamos muitas vezes em associações. Como é que nós vamos explicar para os pais o que é que são as associações? Porque síndrome e sequência tem a diferença em que o problema acontecer com várias origens ao mesmo tempo daria um síndrome. E o problema acontecer uma série de problemas eventualmente a partir de um evento daria uma sequência. Como é que nós chamamos, onde é que nós encaixamos a associação? A associação é um conceito em extinção, porque à medida que nós vamos conhecendo mais genes associados às diversas doenças, às fendas labiopalatinas, então já não temos uma associação estatística. Temos um gene comum que explica a doença. Portanto, em boa verdade,
Uma associação é um conceito estatístico. É a probabilidade de ocorrência de outras malformações com as fendas labiopalatinas. É puramente uma associação estatística. Como é evidente, à medida que nós vamos conhecendo genes que explicam tudo, o número de associações vai diminuindo. Mas do ponto de vista prático, é puramente uma associação estatística. Ou seja, é mais provável uma criança com fenda palatina ter uma cardiopatia congénita do que uma que não tem fenda palatina. Pronto, é só isto. Voltando para o nosso raciocínio, para a gente não se perder. Com aquela ideia que nós estávamos a falar das fendas isoladas e o fato de nós termos as tais associações, as tais identificações do problema em termos de risco de ocorrência, a relação de risco de ocorrência de uma fenda isolada, em que antes nós trataríamos essencialmente como um acidente de percurso, uma sequência de Robin, em que houve um hipodesenvolvimento do primeiro arco braquial, que a mandíbula não se desenvolve, fica pequenininha, a língua não consegue baixar e impede a formação do arco palatino. Portanto, essa sequência de eventos daria uma situação de risco de uma nova gravidez muito baixa. No entanto, nós encontramos cada vez mais a noção de que a fenda isolada do palato traz algumas associações ou alguns síndromes associados nesse caso. Aqui eu tenho que ter cuidado agora com a palavra associação, porque senão ela se mistura por serem a mesma palavra e com sentidos diferentes. Sim. Provavelmente 50% das fendas palatinas isoladas são sindrómicas. 50%. 50%. Essa é uma abordagem que tem de facto que ser considerada nas novas gravidezes desses pais, porque embora não seja... Como eu digo, eu diria que é assim, numa escalada de investigação diagnóstica. Pronto, falando do Pierre Robin, por exemplo, falando do Pierre Robin, eu no Pierre Robin, numa criança que tem um desenvolvimento psicomotor normal, na perspectiva de uma próxima gravidez, eu fazia o chamado, vou usar a expressão inglesa, que é mais conhecida, e depois vou traduzir. É ou exome sequencing, ou em trio, ou em português, sequenciação exómica completa, e consiste num estudo genético simultâneo aos pais e à criança, ao caso índice, portanto, à criança que tem o Pierre Robin. Isto estou a falar num caso de uma criança com desenvolvimento psicomotor normal. No caso de uma criança com desenvolvimento psicomotor não normal, eu, por exemplo, começava por essa técnica chamada array, previamente à realização de qualquer outro estudo, por causa da probabilidade, e lá está, porque aqui o atraso de desenvolvimento já não faz parte do quadro típico do Pierre Robin, não é? E aí o array os dados são variáveis, mas o array pode identificar cerca de 15 a 20% dos casos de fendas labiopalatinas. E permite identificar as tais pequeninas duplicações, portanto, quantidades a mais ou a menos do ADN que não eram e não são identificáveis pelo cariótipo. O exemplo claro da utilidade desta técnica é o de Jorge. Síndrome de Jorge. Clássico de Jorge, em que... E o signo de Jorge pode não ter nada. Pode ter só a fenda palatina e depois mais umas coisinhas. É muito variável e que é identificado por esta técnica. Eu estou a falar de fenda palatina isolada, claro. Exatamente. Isso, como diria o humorista Ricardo Araújo Pereira, o array vai esmiuçar o sufrágio, não é? Exatamente. Dessas leituras que nós podemos recolher no tal livro de informações, ou seja, no ADN, pelos exames que vamos fazer,
quando é possível identificar que vamos ter uma situação de fenda labiopalatina através de um exame dessa natureza, nós não conseguimos quantificar a extensão dessa fenda pelo Não, estudo genético. não, não. Isso parece claro. E é claro em todos os estudos. Nós não conseguimos estabelecer uma correlação entre a gravidade da fenda e, e o tipo de alteração genética. A expressão final da. A gravidade não é possível de ver. Eu vou outra vez ao Di Jorge. O Di Jorge é o exemplo claro de pais que têm Di Jorge e que não sabem, e que têm um filho com fenda palatina muito grave e outra podem ter uma fenda palatina submucosa, só isso. Então, Era exatamente aí que eu queria a chegar. mesma alteração genética não significa que produza os mesmos defeitos. Isto também se percebe, porque estes genes, o tal código, não é? O livro de instruções não é uma página. São milhares de trilhões de páginas que se misturam e não estão numeradas. Exatamente. E, portanto, misturam-se umas com as outras. Portanto, é perfeitamente natural que a mesma alteração genética em pessoas diferentes produza manifestações clínicas diferentes. A minha pergunta vem exatamente por aqui. Esta era a grande preocupação para orientar os pais, porque muitas vezes os pais podem ter, eventualmente, uma fenda oculta Uhum. e completamente assintomática, Exatamente. e ter um filho Sim. com uma úvula bífida, Sim. e como aquilo é uma situação minor e muitas vezes descuidada ou descurada por parte das pessoas que acompanham. Até pode ser só aqui uma indentaçãozinha, parece uma cicatriz no lábio superior. Uma cicatriz que é isso? Parece uma Sim, cicatrizinha. Exatamente. exatamente. Então, essa manifestação minor pode induzir esses pais à despreocupação e, às vezes, até a abordagem clínica de equipas não especializadas, Uhum. de que essa situação, por ser pequena, não terá o risco de se tornar Exatamente. uma fenda enorme ou de uma morfologia mais grave numa próxima gravidez. O risco genético é exatamente igual. Exatamente, O risco genético é exatamente igual. exatamente igual. Exatamente. E não é quantificável pela manifestação clínica presente. E não é quantificável pela manifestação. Uma doença parecida com o Di Jorge, que é o síndrome de Stickler, ou as diversas formas, que podem dar surdez e podem dar alterações da visão, é o exemplo de umas pessoas que têm fenda palatina, outras têm assim um diagnóstico esquisito que veem mal desde pequeninas e ninguém ligou, ou que têm, em vez da úvula bífida, têm uma úvula muito longa, que também deve ser avaliada no contexto, e depois aparece uma criança com fenda palatina. Portanto, não há o risco genético para estes casos, que são sindrómicos, não vou lá destes, o risco genético não tem nada a ver com a gravidade da malformação, no caso index, ou se for um caso que não tem nada a ver com a gravidade da malformação. O risco é exatamente o mesmo. Estamos a falar de riscos, nestes dois casos, de 50%, de pais para filhos, e de gravidade que é absolutamente imprevisível entre os membros da mesma família. Miguel, ficou só mais um gap que eu acho que era interessante explorar aqui nas fendas labiopalatinas não sindrômicas e que eu acho que pode ser útil para os pais saberem identificar essas situações. Quando nós falamos da hereditariedade, Uhum. ou seja, e a grande maioria das situações de fendas, tirando as tais teratogênicas, elas poderão trazer uma hereditariedade, ou seja, uma associação qualquer com o código dos pais, não é?
Essa situação traz geralmente Mas estás a falar daquelas que são não sindrómicas. não sindrômicas. Essas fendas não sindrômicas, elas, por vezes, aparecem com uma nômina, com uma classificação que é uma hereditariedade autossômica dominante. Não. Essa expressão, por si só, o fato de trazer a palavra dominante, faz com que os pais possam se alarmar. Como é que a gente pode simplificar essa expressão da hereditariedade autossômica dominante para que esses pais percebam onde é que isso associa com o seu risco de uma futura gravidez com a presença da malformação não sindrômica? Desculpa que eu vou dar uma resposta assim um bocadinho politicamente incorreta. Força. E é a melhor maneira de explicar, para nós do ponto de vista clínico, dizermos que uma fenda labiopalatina, e estou a dizer sem teste genético nenhum, ok? Uhum. Sem teste genético nenhum. Para dizermos que é autossômico dominante, nós temos que ter 3 gerações afetadas, incluindo uma transmissão de pai, sexo masculino, para filho, sexo masculino. Portanto, quem disser que a fenda, num caso isolado, é autossômica dominante, sem história familiar de 3 gerações, está a dizer uma valente burrice. E, portanto, mais valia ir ao Mendel outra vez. Ótimo. Porque o risco, para dar a explicação, por exemplo, numa fenda não sindrómica, sem história familiar nenhuma, o risco de um segundo filho com a fenda é um risco empírico, é estatístico, anda à volta dos 3 a 5%. Portanto, 3 a 5% para familiares em primeiro grau. Claro que se um casal tiver 3 filhos com fenda palatina, isto é dar a explicação, bem, aí, e eles não tiverem nada, nós aí já podemos dizer, bem, então o risco de recorrência é muito maior, vai dos 20%. E aí a gente já pode pôr a hipótese que pode ser uma fenda labiopalatina autossómica recessiva e não autossómica dominante. Uhum. Aí já convinha, olha, bom caso para a tal sequenciação exómica completa. Agora, com base numa fenda palatina isolada, dizer que é dominante é uma coisa completamente... Exatamente. disparate. Perfeito. Miguel, como eu te falei, nós temos pano para mangas na genética e nós vamos fazer aquilo que normalmente nas nossas organizações de podcast se chama uma divisão de episódio, porque nós temos muito para conversar. Nós falamos sobre as fendas não sindrômicas, mas temos que falar sobre fendas sindrômicas. E ainda, no outro episódio, vamos falar sobre os síndromes. Então, nós vamos fazer aqui uma pausa teórica. Eu vou fazer aqui um corte e depois vamos fazer o segundo capítulo desse mesmo episódio. Tu já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do Projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado. Serão vídeos demonstrativos de técnicas e de recursos, dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos estarão no canal do YouTube do nosso Atlas, mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos mais recursos, para os tornar viáveis, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipcast. O que é Mapa Lipcast? Lembra-se? Mapa Lipcast são os membros ativos do projeto Atlas Lipcast. Não faças confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para tu ouvires quando e as vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te um Mapa Lipcast, podes ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontra as diversas maneiras de entrar para essa comunidade.
com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde é que poderemos levar esse projeto. Se não puderes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar, partilhando, classificando com as tuas estrelas o nosso podcast, deixando um comentário. É através desse apoio que nos tornaremos visíveis para os motores de busca na internet e fazendo com que quem procura esse tema encontre-nos. Agora eu quero agradecer-te a ti que estás desse lado a ouvir-nos e espero que este episódio e todos os outros que produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda labiopalatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, partilha, vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP espera por ti. Obrigado pela tua audiência, por estares conosco nessa jornada.